A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra e Célia Godoy. Amigos e companheiros da Rádio da Fraternidade, o programa Movimento Espírita em Foco, temporada Tempos de Recomeçar, está no ar. Nessas últimas semanas, nós temos feito uma homenagem a esses queridos voluntários, companheiros que, junto com a técnica, ajudam a rádio a acontecer. Os nossos técnicos, os nossos programadores, os nossos amiguinhos do digital nos colocam hoje no mundo. Podemos ser ouvidos e assistidos em toda parte. E é claro que nesta homenagem que nós estamos fazendo, que nós estamos presenteando a todos vocês e a nós mesmos, é com a oportunidade de cada programador vir aqui e contar a sua história, dizer para todos por que, como e quando chegaram a ter essa possibilidade de estarem atuando na Rádio Rio de Janeiro. São histórias belíssimas que nos deixam encantados, como cada um deles, em algum momento, receberam um convite e disseram sim. A nossa convidada da tarde de hoje também recebeu um convite e disse sim. Ela não está aqui para falar nem de um programa diferente, nem de uma instituição, mas para representar o próprio programa Movimento Espírita em Foco. A nossa amiga, companheira de alguns anos lá desta lide especial que temos aqui, a nossa queridíssima Célia Godoy, vem aqui para nos contar como ela se aproximou da Rádio Rio de Janeiro, o porquê dela aqui está, e é também uma forma de matarmos as saudades. O nosso programa hoje é feito totalmente à distância. Já chegamos, não só nós aqui no Movimento Espírita em Foco, mas outros companheiros a entrevistar amigos que estão em outros estados. E isso é bem complicado de se fazer. Mas nós estamos levando em frente os projetos e estamos fazendo acontecer. E apesar de estarmos as duas no estado do Rio de Janeiro, nós moramos em municípios diferentes. Mas isso não significa que essa amiga não acompanhe, não opine sobre os programas que têm ido ao ar. Nós temos um trabalho aqui em conjunto. Por isso, hoje, nós temos o prazer e a grata satisfação de receber Célia Godoy. Antes de começarmos o nosso bate-papo, nós vamos ouvir uma canção que diz muito dos esforços coletivos que todos nós fazemos aqui para que a nossa rádio seja a rádio da fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. É uma imensa corrente pensando no bem, pulsando no bem, desejando levar à frente a missão da Rádio Rio de Janeiro, que é a de divulgação da doutrina dos Espíritos, principalmente, além de levar as informações a cada um de nós. Portanto, a mensagem que nós ouvimos agora na voz de Robson Ribeiro, do CD Meu Rebento, é justamente essa: uma corrente do bem. Buscar a paz, cativar um amigo, oferecer o meu melhor sorriso a quem vem de lá, fazer o bem o quanto eu puder, ter a plena consciência de que
que para tropeçar na vida basta estar de pé, não desanimar. Depositar igualdade por onde eu passar, deixar a fraternidade em minha alma morar, incentivar a alegria, poesia, ir além, ser a diferença na vida de alguém. Vamos plantar as sementes de um mundo melhor, fertilizar o terreno pros nossos que vêm e gotejar esperança na seca da dor. Seja você mais um elo também. Vamos plantar as sementes de um mundo melhor, fertilizar o terreno pros nossos que vêm e gotejar esperança na seca da dor. Seja você mais um elo também nessa corrente do bem. Célia Godoy, minha querida amiga, boa tarde e bem-vinda mais uma vez aos microfones do programa Movimento Espírita em Foco. Olá, Cláudia. Boa tarde. E que alegria! Uma alegria imensa invade o nosso coração pela oportunidade de retornarmos aos microfones da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. E é com imensa alegria também que damos boa tarde aos nossos queridos ouvintes. Sem eles, o programa não existiria, porque cada um deles representa lá fora, no mundo, a nossa querida rádio. Então, querido amigo ouvinte, tenhamos todos uma boa tarde e sejam bem-vindos a mais um programa, o Movimento Espírita em Foco, que foi preparado com muito amor, com muito carinho. Célia, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu faço a todos os convidados. Eu não tinha tido ainda a oportunidade de te entrevistar. Então eu gostaria de saber, eu tenho certeza que essa curiosidade também é de todos os ouvintes com relação a todos os programadores da Rádio Rio de Janeiro. Então eu te pergunto, qual é a história de Célia Godoy com a Rádio Rio de Janeiro? Então, Cláudia, em 1976, ou seja, há 45 anos, eu chegava ao Rio de Janeiro, recém-casada, com 18 anos, e um pouco assustada, né? Preocupada, porque não conhecia ninguém. Mas, como todos sabem, eu sou de Uberaba. E lá nós tivemos a bênção de conhecer e, em parte, conviver com Chico Xavier. Então, eu já conhecia a doutrina espírita, né? Eu não digo que eu já era espírita, porque frequentávamos, né, as reuniões do Grupo Espírita da Prece, mas meu marido, sim, já era espírita, já vinha de família espírita. Então, ele vendo a minha preocupação, eu me lembro que já durante a viagem ou lá, ele me disse, não precisa ficar preocupada,
nós temos uma rádio chamada Rádio Rio de Janeiro, que é uma rádio espírita, e você não vai se sentir tão sozinha. Embora nós fomos morar longe, né? Nós fomos para Nilópolis, mais precisamente Olinda, e a rádio era na ilha. Então, para mim, quando ele falava Ilha do Governador, e que a gente tinha que viajar assim, mais de uma hora e meia, né, de Nilópolis até lá, talvez até mais, eu não me lembro, aquilo para mim era uma longa viagem, porque eu não conhecia nada, né? Então, e ele já frequentava na Ilha do Governador o nosso querido grupo Francisco de Assis. Ele frequentava a mocidade, frequentava as reuniões públicas. Aquela época a mocidade era coordenada por Gilca Fernandes, a nossa querida dona Gilca Fernandes, tão amorosa, tão cuidadosa, né, com todos os jovens. Então, a história, né, a minha história, o meu descobrimento, o meu amor e a minha gratidão com a Rádio Rio de Janeiro, lá se vão por esses 45 anos. Célia, todos nós acalentamos sonhos, desejos, nós trabalhamos, cuidamos da nossa vida, de maridos, de filhos, e acalentamos sonhos para o futuro. A Rádio Rio de Janeiro sempre teve uma importância para a sua vida. Todas as vezes que você falava da rádio, você sempre falava dessa rádio com muito carinho. E isso me chamava a atenção. Em estando na rádio e tendo a oportunidade de ficar com o programa, de desenvolver uma atividade com esse programa, quando nós ficamos sozinhos, quando a nossa companheira Maria José precisou mudar de estado, você foi a primeira pessoa que veio em mente para dividir os microfones desse programa, que é um programa de entrevista, que é um programa informativo, que não é exatamente um programa doutrinário, mas que sim informa o que está acontecendo em matéria de divulgação da doutrina dentro do movimento espírita. E você foi chamado e você aceitou o desafio, você veio, e é muito importante a sua presença aqui, porque é o seu sorriso que nos acalma, é o seu olhar, às vezes de indagação ou de confirmação, sobre o rumo e o direcionamento que nós estamos dando à entrevista. É a pergunta que você faz, que era aquela que estava faltando para que o convidado pudesse passar aqui o seu recado. Tudo isso nós já sabemos. Mas nós gostaríamos de saber como é que você se sente fazendo essa atividade. Na realidade, Cláudia, quando eu recebi, né, o convite para colaborar no programa O Movimento Espírita em Foco, eu confesso a você que no primeiro momento, acho que acontece com todos, né? Eu me senti assim um pouco preocupada, eu me senti insegura, mas o que me fez aceitar? Esse sentimento de gratidão por todos estes anos que a rádio colaborou em nossa vida, em minha vida, né? Quando você faz referência ao meu sorriso, que você faz referência, né, à calma que eu passo, seja através da voz, seja através do olhar, a gente sabe, Cláudia, todos nós, né, principalmente no momento, nos dias atuais, todos nós estamos enfrentando dificuldades, né? Todos nós temos inseguranças. E aí, o que nos fortalece? Essa doação. Essa doação do que nós recebemos da espiritualidade. Porque nós temos a certeza absoluta, né, de que eles estão nos acompanhando, nos amparando a cada momento do nosso dia. Eu não falo nem da vida, né? Do nosso dia. Então, eu sinto que é esse sentimento, né, de retribuição.
é natural, não é nem por necessidade, né? Esse sentimento de retribuição que brota em mim, em meu coração, e distribuir, e levar ao outro essa mensagem de conforto, essa mensagem de esperança, através dos microfones da rádio. Nós sabemos, Cláudia, que de nós não temos nada, ou quase nada, né? É uma troca de experiência. Eu aprendo com você, eu aprendo ouvindo os outros programas. Até hoje, por várias vezes durante o dia, né? Agora estamos em quarentena, eu estou há praticamente 1 ano, né, em quarentena, em um sítio. O rádio aqui não pega, mas hoje a internet, né, a tecnologia está muito avançada, então eu acompanho vários programas, né, pelo celular, então eu continuo aprendendo, né, nós aprendemos todos os dias. Quando eu ouço o programa do Valdenir, quando eu ouço Analisando os Fatos, quando eu ouço as colocações da nossa querida Fátima Miranda, amiga tão querida, e então, com o que aprendemos e apreendemos nos outros programas, nós vamos, né, trazendo ao nosso modo, ao nosso jeito, colocando aí a nossa vibração amorosa, a nossa vontade de colaborar, e aí vai esse sorriso, aí vai esse olhar. Então é dessa forma, né, em que eu me sinto hoje, como uma retribuição e um agradecimento ao que a rádio sempre fez por mim, pela nossa família, e continua fazendo por todos. Já sabemos da importância que a rádio teve na sua vida, né? Ouvimos de você boas e interessantes histórias com relação à Rádio Rio de Janeiro. E nós estamos nesse momento comemorando 50 anos de atividades da rádio. E dizemos todas as semanas, nós repetimos: a rádio faz 50 anos e quem ganha o presente é o ouvinte. E esse presente ele é compartilhado com os programadores, que são aqueles que fazem a rádio acontecer. Qual é para você, dentro do movimento espírita, a importância da Rádio Rio de Janeiro? É verdade, Cláudia. Nós percebemos hoje, nesses dias especiais, o quanto é importante essa tecnologia, né? A internet. Nós assistimos de dentro dos nossos lares palestras, nós fazemos, né, vídeos e conseguimos conversar em tempo real com outros companheiros e percebemos, não só no movimento espírita, né, como você mesmo disse, em vários outros segmentos religiosos, o empenho, né, das pessoas, dos coordenadores, para manter unido, vamos chamar, né, todo o seu rebanho, todas as pessoas. E é nesse momento, Cláudia, que nós observamos, né, se a gente ficar atento, nós vamos encontrar mais uma vez o amparo e a misericórdia divina. O Haroldo Dutra disse numa de suas lives que neste momento, ele considera que neste momento nós fomos chamados ao cantinho do pensamento, né, ao banquinho do pensamento. Mas mesmo sendo obrigados ou necessitados, né, a ficar em casa, Deus nos dá a oportunidade de estarmos unidos, de darmos continuidade ao nosso aprendizado, à segurança da nossa caminhada. Nós estamos vendo um momento especialíssimo da humanidade. Já conversamos algumas vezes sobre esse momento. E nós sabemos que se não fossem os meios de comunicação,
para todas as filosofias religiosas, teriam sido momentos muito difíceis, porque a comunicação com aqueles que praticam, que são fiéis àquela filosofia, teria ficado impossível, impraticável. Não podíamos nos reunir nos templos, nas casas espíritas, nas igrejas, e aí veio a comunicação global proporcionada pela internet. Eu vejo o advento dessa comunicação global, eu vejo o advento desse meio de ligação entre os povos e o mundo, chamado internet, como algo que preparou a humanidade para situações como essa que nós estamos vivendo. Você, que tenho certeza tem acompanhado muitas lives, tem acompanhado muitos companheiros que estão aí tentando colocar, né, o movimento constantemente girando, funcionando. Como é que você vê essas ações? Como é que você percebe esse desenvolvimento de grupos de estudos online, palestras? São comemorações que às vezes conseguem atingir o Brasil inteiro. Vai acontecer agora até mesmo um congresso internacional todo virtual. Como é que você percebe isso? Você que vem de longa data, para quem não sabe, de desenvolvimento de atividades dentro do movimento espírita. Célia, meus amigos, sempre foi ativa nesse movimento. Nós trabalhamos muito na divulgação, trabalhamos muito nas promoções de encontros e de atividades que tinha como mote principal a união das pessoas. Como é que Célia percebe isso hoje? Então, na realidade, precisamos estar atentos, né, para que possamos dar continuidade à tarefa que propomos realizar. Eu vejo na tecnologia, que hoje está tão avançada, um recado, uma mensagem do Pai, que não podemos e não devemos parar o trabalho, né? E nós percebemos, Cláudia, no esforço de vários companheiros, vamos agora falar do movimento espírita, né? Nós percebemos o esforço de vários companheiros na preparação, como você mesmo disse, de lives, o próprio CERJ, a própria Federação Espírita, né? O presidente da Federação Espírita, nosso companheiro Godinho, tem feito palestra, tem participado de encontros. Há grupos que fazem leitura da obra de Emmanuel há 2000 anos, estudos em grupos. Então, nós percebemos que há uma união, né? De uma forma, vamos dizer, de uma forma geral, na realidade é um benefício, né? Está sendo um doloroso benefício essa necessidade de reclusão, que abriu para cada um de nós, né, a descobrir, né? Cada um de nós vai descobrindo em si as potencialidades, né? Novas formas de ajudar a si mesmo e ajudar ao companheiro de caminhada, né? Porque muitas vezes a pessoa vai lá no YouTube, não importa se é espírita ou não, né? Um companheiro vai lá e aparece, né? Um programa da rádio, aparece uma palestra do Rossandro, aparece uma palestra do Alberto Almeida. Eu mesmo acompanhei um congresso no Rio Grande do Sul. Então, que possamos, Cláudia, que possamos saber aproveitar, né, esse momento e fazer a nossa parte naquilo que for possível, né? Ajudar uns aos outros para que esse momento frutifique, né? Nós sabemos que o mundo não será o mesmo, o ser humano não será o mesmo depois dessa pandemia e que a gente possa colher bons frutos
e, acima de tudo, estar com a consciência relativamente tranquila de que cumprimos a nossa parte, mesmo que seja mínima, nesse momento de transformação, nesse momento de transição, que será longo, né? A gente sabe que o Haroldo mesmo diz que nós estamos iniciando, mas então vamos iniciar a nossa semeadura procurando dar o nosso melhor. E aí a gente percebe a importância, né, da rádio, o quanto a rádio evoluiu com essa necessidade. Estamos conversando com Célia Godoy, essa companheira, amiga da Rádio da Fraternidade há tantos anos. E hoje não como apresentadora do programa, mas como entrevistada, como colaboradora e programadora da nossa querida rádio. Não saia daí não. Fique conosco que nós voltamos já já. Estamos apresentando Movimento Espírita em Foco. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Estamos de volta com esse bate-papo, onde nesta programação especial de 50 anos da Rádio Rio de Janeiro, nós estamos homenageando aos programadores. Muitas vozes conhecidas passarão pelos nossos microfones, pelos microfones do programa Movimento Espírita em Foco. Enquanto aguardamos a vez de cada um, nós continuamos com o nosso bate-papo com Célia Godoy. Célia, você conheceu a Rádio Rio de Janeiro há muitos anos atrás. E eu gostaria que você pudesse fazer aqui um pequeno resumo de como você vê essa evolução da rádio ao longo desses anos todos. Hoje, existe uma Rádio Rio de Janeiro no digital, essa rádio está nas redes, está na nuvem, todos podem ouvir, todos podem acompanhar. O número de programas aumentou muito e a penetrabilidade da rádio também, junto aos ouvintes, aumentou. Hoje, nós conseguimos ver, através do nosso site, o número de pessoas que assistem esse ou aquele programa. Nós conseguimos perceber a atuação e os melhores momentos para determinados programas estarem no ar. Como você percebe, você que conhece há tanto tempo, esta evolução da Rádio Rio de Janeiro para essa rádio que conhecemos hoje no século XXI? Então, Cláudia, isso nos leva de volta a 1976, e há 5 anos antes, né, quando o nosso destemido, nosso corajoso Geraldo de Aquino, né, com um pequeno grupo de amigos, de companheiros, resolveram assumir esse projeto grandioso. Eu comecei a acompanhar a rádio, como eu já disse, ela já era novinha, 4, 5 anos de existência. E eu me lembro da preocupação dele na voz. Porque praticamente, Cláudia, todo mês queimava uma válvula. E ele passava integralmente aos ouvintes o que estava acontecendo com a rádio. Os pequenos progressos, as pequenas alterações, o que ele planejava para o crescimento da rádio. E aí, isso, hoje para nós, né, toda aquela vivência dele, toda aquela coragem dele, para nós hoje continua funcionando como um estímulo. Como um estímulo. A gente sabe, ou não temos noção, né, das dificuldades que ele enfrentou. Provavelmente, Cláudia, ele havia assumido esse compromisso ainda na espiritualidade,
Mas diante de tantas dificuldades, eu mesma acompanhei de perto as campanhas que ele fazia. Ele chegava, interessante, Cláudia, como ele chegava a dizer aos companheiros que se não pudessem fazer uma doação, que poderia fazer um empréstimo e que assim que fosse possível a rádio ressarceria aquele valor. E numa dessas campanhas eu tive a grata oportunidade de ir até a Cinelândia visitar o escritório da Rádio Rio. E lá eu fui assim muito bem recebida, carinhosamente acolhida. E aquilo, para mim, foi assim um momento de especial importância. E quem sabe, não é já aquela época, ou quem sabe não foi ali que intuitivamente eu recebi, eu acolhi o convite, né? Porque hoje fazem acho que 3 ou 4 anos, né, que eu estou mais efetivamente envolvida com a rádio. E hoje a gente percebe a árvore frondosa, com galhos amorosos, né, cheios de fruto, usando aqui uma linguagem figurativa, em que a rádio se transformou. Hoje ela é essa árvore que acolhe à sua sombra milhares e milhares de corações necessitados de consolo, necessitados de esclarecimento, necessitados de esperança, necessitados de que dias melhores virão. Então, você imagina a importância e a diferença que toda a programação faz na vida das pessoas, né? E hoje nós sabemos que nós temos ouvintes no mundo inteiro. Na nossa programação nós temos ouvintes dos Estados Unidos, nós temos ouvintes de Portugal, nós já tivemos ouvintes na França, e vindo aqui para dentro do nosso amado país, nós temos ouvintes no Sul, em Goiás, em Minas. Então, isso mostra que houve um empenho, que houve uma dedicação, como acontece atualmente, diante da dedicação de cada funcionário. É importante a gente lembrar aqui a dedicação e o esmero de cada funcionário ao preparar, né, toda a programação para ir ao ar, né, de uma forma límpida, alegre. Célia, cada convidado que aqui vem, cada convidado que aceita nos ajudar nesta comemoração dos 50 anos da rádio, contando as suas histórias, as suas experiências, nós fazemos uma pergunta. E cada pessoa que aqui vem tem um motivo especial para nós estarmos na lista, ticando e convidando. Mas eu faço uma pergunta antes de te falar do motivo pelo qual também é especial a sua participação. Eu te faço uma pergunta. Todos eles têm uma história para contar das experiências que eles vivenciam à frente dos programas. Então eu gostaria de ouvir de você, Célia, qual a história, que experiência, que fato importante e marcante você tem para contar dessa tua atividade fazendo este programa, que é um programa de divulgação e de entrevista, repetimos, durante todos esses anos que você aqui se encontra. Então, Cláudia, só rapidamente, terminando, né, de responder a pergunta anterior, quando eu disse, né, da dedicação de cada funcionário, a dedicação de cada voluntário, é a parte, né, de dentro da rádio, vamos assim dizer. Agora, na realidade, o alicerce da rádio,
como a Fátima disse num programa anterior, é cada mantenedor. Cada um que colabora mensalmente com a rádio, eu costumo dizer que é o elo de uma grande corrente. Porque se não existisse o mantenedor, se não existisse você, querido ouvinte, que colabora há tantos anos, nós sabemos de companheiros, Cláudia, você sabe, né? De companheiros que colaboram desde o início da rádio. Alguns companheiros desencarnaram e deixaram essa incumbência, essa tarefa para que filho, para que neto continue, né, colaborando. Então, esse conjunto de mantenedores é que forma a base, né, da rádio, é que proporciona com que a rádio vá ao ar todos os dias, é o alimento, né, de toda a programação. E agora, respondendo à sua pergunta, né, qual o momento marcante, né, de toda essa minha vivência aí na rádio, eu te digo assim que são tantos, né? São tantos. A ligação de um ouvinte, quando encontramos com um ouvinte, agora não, mas quando nos eventos encontrávamos, né, com os ouvintes. Mas o primeiro momento, a primeira situação foi a nossa convivência com o Gerson Monteiro. Cláudia, uma experiência assim inigualável, né? Ele, naquele jeito dele franco, mas ao mesmo tempo carinhoso, ele proporcionou a mim momentos assim inesquecíveis de aprendizado. E principalmente na sua fala, mesmo quando ele nos trazia a realidade, havia na sua fala, havia na sua mensagem o toque da humildade, o toque da amorosidade. E a sua presença em nossa vida, em minha vida, na minha experiência, foi de que jamais devemos desistir. Não importa a situação. Eu me lembro quando participei de um congresso lá no Monte Líbano, né, foi um dos primeiros momentos que eu estava vestindo honrosamente, vamos dizer assim, se pode dizer assim, orgulhosamente cristã, né, vestindo a camisa com a inscrição da Rádio Rio de Janeiro, aquela camisa azul tão linda, né, e ele ali com a gente, várias experiências, né, ali vários momentos preciosos que eu estive com ele. E o outro momento é realmente esse, quando o ouvinte liga e diz para nós, eu já encontrei durante a minha caminhada, em algum momento fora da rádio, a pessoa nos reconhece e diz: puxa vida, você não tem noção como aquele programa do dia tal, eu precisava tanto ouvir aquela mensagem que você leu. E para mim é uma responsabilidade, Cláudia, muito grande, quando, eu vou repetir aqui o que você já disse, quando a pessoa diz: ah, Célia, a sua voz me passa tanta calma. Isso para mim aumenta a responsabilidade naquilo que a gente fala, naquilo que eu falo. E de meu aqui, amigo ouvinte, eu te garanto, quase nada tem. Eu apenas repasso o que aprendo no Evangelho de Jesus, o que eu aprendo à luz da doutrina espírita. Cada um de nós traz uma história que é só nossa, na nossa trajetória, na nossa caminhada que nos trouxe até a Rádio Rio de Janeiro. E a exemplo da semana passada, quando vocês
né, tiveram aí a oportunidade, nós tivemos o grande prazer de trazer a Fátima Miranda, porque é uma pessoa que faz um programa doutrinário, mais de um, aliás, e que é uma pessoa extremamente ligada às mensagens, aos despertamentos nossos, para aquelas informações que os Espíritos nos traz, porque é a vivência dela atuar desta forma. Com essa nossa convidada, Célia Godoy, também há uma vivência toda dela. A Célia é uma pessoa que vem de Minas, né? Ela cresceu, teve a sua infância ali, teve a oportunidade de pessoalmente ter contato com as atividades que Chico desenvolvia. É uma pessoa também extremamente ligada a essas informações que os Espíritos nos trazem através das obras que esses médiuns importantíssimos para o movimento espírita apresentam para toda a humanidade. E o que nós queremos de especial com você, Célia, é dizer para o público o seguinte: esse nosso bate-papo ele terá uma continuidade diferente. Você já contou aqui a sua história, a trajetória que trouxe você até a Rádio Rio de Janeiro, suas experiências, fatos que marcaram a sua presença aqui nessa atividade, mas nós estamos vivendo um momento em que precisamos muito de acolhimento. Nosso sentimento está precisando de acolhimento. Então, como eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de mensagens, você é uma pessoa que gosta de poesias, você é uma pessoa que acalma com a sua fala, com as suas informações. Então, a proposta para você é o seguinte: nós vamos continuar na semana que vem com o nosso bate-papo, não mais para falar da sua trajetória aqui na rádio, mas para que nós possamos utilizar esse seu talento, essa sua maneira de absorver a doutrina espírita, fazendo um programa com mensagens. Mensagens que simbolizam a trajetória da rádio, sim, dentro do movimento espírita nesses 50 anos, mas que simbolizam também esta missão que a rádio tem diante do público, ok? Ficamos combinados assim, que estaremos de volta com Célia Godoy na semana que vem. Combinado, Célia? Interessante, Cláudia, quando você fez referência, né, a um sonho especial, eu me lembrei que ele está aqui guardadinho. Eu acho que eu já fiz referência, já falei alguma coisa com você sobre isso. Desde há muitos anos eu digo, né, para mim mesmo, que quando eu me aposentasse e que se Deus me desse a oportunidade de participar de alguma atividade na Rádio Rio de Janeiro, eu gostaria muito de fazer um programa, né, com poesias, lendo, recitando poesias. Porque, no meu entender, a poesia, ela acalenta o nosso coração, ela acerena os nossos sentimentos e ela funciona como uma música à nossa alma. Porque ela traduz, né, o sentimento. Quem escreveu está passando o que está sentindo naquele momento. E nós temos na literatura espírita belíssimas poesias. Eu ainda penso, né, pensava ou penso assim, a importância de uma leitura amena, doce, principalmente, né, da madrugada. Eu fico imaginando, né, chegando aqueles companheiros que muitas vezes estão nos hospitais, sem ter uma visita, um acompanhamento, que estão em seus próprios lares, acamados, né, e a rádio sempre teve esse papel de ser a companhia noturna, principalmente das pessoas que moram sozinhas. Então, a oportunidade que surgiu foi
a oportunidade de colaborar no Movimento Espírita em Foco, que eu abracei com muito carinho, né? Com muita gratidão. Mas, se você perceber, e os ouvintes também pararem para observar, nas minhas falas eu sempre escorrego, e aí o programa eu sempre levo para um lado de uma mensagem mais lúdica, vamos assim dizer, né? E a gente sabe da importância também da divulgação do movimento. Então, Cláudia, eu aceito o convite para que demos, né, que juntas possamos dar continuidade a essa mensagem, mostrando de uma outra forma, né, falando, vamos dizer assim, mais com o coração, dessa importante, eu vou usar um termo aqui assim, dessa santa e venerável missão da nossa querida rádio, da Rádio Rio de Janeiro, que hoje a gente, falamos durante toda a programação, ela alcança, né, não só o movimento espírita, não só deixando, né, atualizado o movimento espírita, de uma certa forma também mantendo unido o movimento espírita, mas de uma forma bem ampla, bem geral, né? Então, isso, neste momento, eu confesso que estou com o coração assim, transbordando de alegria e rogando a Jesus, rogando a Deus que possamos, daqui até a semana que vem, encontrar realmente o caminho de levarmos a mensagem que estamos propondo, né? Muito bom. Eu realmente só tenho a agradecer e dizer mais uma vez que a felicidade toma conta do meu coração. Célia, mais uma vez, reforçando o nosso convite para estarmos juntas aqui no próximo programa. Você que tem esses 45 anos, gente, são 45 anos de ligação com a Rádio Rio de Janeiro. A Célia é uma das pessoas que estão na rádio hoje, uma das poucas pessoas que estão na rádio hoje, que conheceram a rádio jovenzinha, criancinha, com apenas 5 anos de existência. Então, são muitas experiências e muitas histórias para contar dessa nossa amiga junto com a rádio. Te agradeço e nos vemos, Célia, na semana que vem. E continuando, né, Cláudia, o agradecimento, eu quero agradecer a você, querido ouvinte, pelo seu carinho, pela audiência, por essa fidelidade, né, à nossa programação. Eu espero que, através da história, da minha história, das minhas vivências, né, ao longo desses 45 anos, eu tenha conseguido levar a cada coração a importância, a diferença que a rádio faz em nossa vida. É alguém aqui, né, que vivenciou e que ainda vivencia. E eu sei que aí há vários, do outro lado, né, há vários corações que se identificaram, sejam os mais amadurecidos ou até mesmo os mais jovens. E isso me deixa assim bastante feliz. Então rogamos a Jesus que Ele continue nos abençoando, nos fortalecendo, que Ele possa, né, continuar presente em nossos corações e que possamos estar sempre dispostos a ser aquele trabalhador da última hora, mas com muito ânimo, com muita disposição, cientes ainda das nossas deficiências, mas procurando fazer o melhor. Então, meu muito obrigada a cada um de vocês e uma boa tarde a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Amigos e companheiros da Rádio da Fraternidade,
nos despedimos de vocês, desejando a todos um final de semana de luz, de paz, de tranquilidade, de harmonia, confiança e fé. Estaremos de volta aqui na semana que vem. Precisamos reviver em nós essa missão maravilhosa abraçada pela Rádio Rio de Janeiro. E esperamos, como sempre, contar com a sua presença, sua audiência, sua participação. Obrigado por estar conosco. Até a semana que vem e muita luz para todos. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.